Boa noite, irmãos. Que a graça, a misericórdia e a paz do Senhor vos sejam multiplicadas. Já foi dito, meu nome é Ricardo, sou pastor da Igreja Presbiteriana de Lucas e sou um velho amigo do reverendo Robson. E como disse o nosso irmão, o pastor Robson, não é difícil gostar dele, né? Carinhoso, o jeito dele, amigo, não é difícil gostar dele, não é difícil manter amizade com ele, com a família dele. Então, por favor, deem meu abraço para o meu querido amigo também, para o reverendo Robson. A gente estava conversando essa semana sobre outro assunto, e aí a gente já não se falava há algum tempo por telefone, então ele me falou do trabalho lá em Búzios, não é isso? E a minha igreja não está abrindo ainda à noite. Por causa da pandemia, a gente só está com o culto pela manhã, às 9 horas, né? A gente não está ainda com o culto da noite. Aí eu falei isso para ele. Aí ele falou assim, providencial, né? Domingo que vem você não quer estar... Domingo que vem é daqui a 3, 4 dias. Né? Nossa conversa foi quarta-feira, eu acho. Você não quer estar lá na igreja, não? Eu falei, rapaz, com o maior prazer. Né? Com o maior prazer. Portanto, eu estou aqui com os irmãos, viu? Eu já tive aqui, sim, há algum tempo atrás, mais do que uma vez, e guardo até hoje, tirei foto lá, mandei para ele por zap, para ele ver, de um mimo que eu recebi da igreja por ocasião do aniversário, no ano de 2008, portanto, 13 anos atrás, né? Não me lembro quantos anos, a igreja está fazendo 90 e pouco, a igreja tem mais de 100 anos, né? Pois é, acho que é 92 ou 93 que está na plaquinha lá, e guardo comigo lá em casa até hoje com muito carinho, tá bom? É com muito prazer, irmãos, muita alegria diante do Senhor, que eu olho para vocês hoje nessa noite, com esse desejo de partilhar da palavra de Deus. A gente vai abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, nós vamos fazer uma leitura assim meio, a partir de um versículo, depois a gente vai aumentando aí o nosso contexto. A gente vai partir do versículo 3, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, nós vamos ler o verso 3, depois nós vamos ler de 1 a 3, e depois a gente vai dar uma olhadinha na página anterior, e vai ler a partir do verso 22 do capítulo 1. Vocês vão entender, a gente vai fazendo isso aos pouquinhos. Diz assim, olha. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 3. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Vamos ler do verso 1 ao verso 3. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, despojar-se, despir-se, né? É remover de si antigos trajes. Então, o que ele está dizendo é, despindo-se, portanto, tirando esse traje de lixo da maldade, do dolo, da hipocrisia, despindo-se desse traje, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Veio um versículo maravilhoso, que é o versículo 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Eu tenho pena quando a gente acaba de ler um verso, porque dá vontade de não acabar de ler nunca, dá vontade de degustar cada palavra. Né? Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. E aí vem o verso 3, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Vamos dar um passinho atrás agora, vamos lá para o verso 22 do capítulo 1, e a gente vai fazer uma leitura emendada até o verso 3 de novo, olha. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, tendo em vista essas coisas, considerando que vocês já tiveram as almas purificadas, vem tendo, em obediência à verdade, considerando isso, considerando o amor fraternal não fingido, amem-se uns aos outros,
ardentemente. Por quê? Porque vocês foram regenerados, não de uma semente que se decompõe, não de uma semente que se esvai, não de uma semente corruptível nesse sentido, né? Que se decompõe, que não dura, que se corrompe nesse sentido. Por que isso? Porque vocês foram regenerados, não de uma semente corruptível, mas de uma semente preciosa, de uma semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, ele está dizendo que a palavra de Deus foi a semente provocadora dessa regeneração. Verso 24, então, ele vai dizer: porque toda carne é como a erva, é passageiro, né? Toda a sua glória é como a flor da erva, seca-se a erva e cai a flor. É assim que as coisas são, toda carne é assim, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então vem o verso 2: já que vocês foram regenerados por essa semente incorruptível, então removam de sobre vocês esse traje, o traje de toda maldade, dolo e hipocrisias, invejas e toda sorte de maledicências, e desejem, já que é isso, olha, já que está acontecendo esse fenômeno, esse movimento de renascimento, de regeneração pela palavra, se ela faz isso, então desejem ardentemente cada vez mais essa palavra que fez esse milagre da regeneração. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Vamos orar mais uma vez, conforme a gente cantou nos louvores aqui: Senhor, quero beber do teu rio, sacia a nossa sede, conforme diz o Salmo 42, porque como a corça suspira pelas correntes das águas, a nossa alma suspira pelo Senhor, anseia pelo Senhor. Dá-nos a tua palavra, palavra do Senhor que é perfeita e restaura a alma, testemunho do Senhor que é fiel e dá sabedoria aos simples, preceitos do Senhor que são retos e alegram o coração, são mais preciosos do que o ouro. A tua palavra é mais preciosa do que o ouro, mais preciosa do que muito ouro fino, refinado, e são mais doces do que o mel. Além disso, por ela, pela tua palavra, se admoesta os teus servos em guardar a tua palavra, a grande recompensa. Quem há que possa discernir, quem há de nós que possa discernir as próprias faltas? Absolve-nos, Senhor, das que nos são ocultas, também da soberba guarda os nossos corações, que ela não nos domine, assim ficaremos livres de grandes transgressões, seremos irrepreensíveis. As palavras dos nossos lábios, o meditar dos nossos corações sejam agradáveis em tua presença, Senhor, rocha nossa, Redentor nosso, pela tua graça que te clamamos, em nome de Jesus, amém. Ficou popular, mais popular ainda, depois de um filme, um filme já com alguma idade, talvez aí 10 anos, esse filme tem, o filme que diz, Deus não está morto, né? É uma resposta, um filme que ficou muito famoso, e uma expressão foi muito famosa desse filme, que é aquela expressão que diz: Deus é bom em todo tempo Deus é bom, né? As pessoas repetem muito isso, né? E é uma verdade. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. A grande questão é como que a gente olha para isso, o que a gente chama de bondade de Deus. Então, não raro, pessoas às vezes falam que Deus é bom, como conclusão de algo que acabaram de contar, de uma história que acabaram de narrar, né? De uma situação que acabaram de descrever. Em geral, situações em que aconteceu alguma coisa que elas gostariam que tivesse acontecido. Então é comum, às vezes, as pessoas dizerem: isso assim aconteceu comigo, eu fui livre disso, eu tive essa situação favorável, porque Deus é bom, né? Deus é bom, mas Deus não é bom porque aconteceu do jeito que eu queria. Deus é bom de toda forma,
Então, graças a Deus, a gente tem outro ponto também, né? Em muitas tristezas, às vezes das maiores tristezas que, na minha opinião, um ser humano pode sentir, que é a perda de um filho, e eu falo com todo respeito, caso seja esse o caso de alguns dos irmãos, com todo respeito mesmo, muitos irmãos também, tendo vivido situações assim, podem se confortar nisso, se consolar disso, e já vi isso mais do que uma vez. Não, tudo bem, pastor, Deus é bom, claro que com lágrimas, claro que com tristeza, mas esse é o consolo, Deus é bom. Por que que Deus é bom? Deus é bom não é porque aconteceu do jeito que eu quero, mas Ele é bom porque Ele é bom. Deus é bom. E essa é a condição do verso 3 que a gente leu, viu? Não é? Então, os versos anteriores nos induzem, nos incentivam, é a palavra de Deus nos chamando para determinadas ações e desejos, a palavra de Deus produzindo desejos no nosso coração, aquilo que o puritano do passado, teólogo do passado, chamado Jonathan Edwards, nasceu em 1703 e morreu em 1758, chamava de afeição, né? Inclinação do coração. Então o verso 2 fala disso, né? Desejai, quer dizer, é Deus construindo um desejo dentro dos nossos corações, é Deus pela sua graça promovendo um desejo nos nossos corações, é mais do que uma ordem, sabe? É um milagre, é um milagre da palavra de Deus que fala e a coisa acontece, sabe quando é assim? A palavra de Deus fala e o milagre acontece. Portanto, se esse não era o meu desejo, se essa não era a afeição, na linguagem do Jonathan Edwards, se essa não era a minha afeição, essa passa a ser a minha afeição, porque aquele que falou, haja luz, falou, haja desejo no meu coração, de quê? De buscar a palavra dele, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Mas aí o verso 3 vem falar isso, né? Se é que vocês já têm a experiência de que Deus é bom. E aí mais uma vez, você tem essa experiência, você pode dizer Deus é bom? E se você pode dizer que Deus é bom, você pode dizer que Deus é bom por que motivos? Porque as coisas estão indo bem na sua vida, e se elas não estivessem, Deus continuaria sendo bom? A gente começou a ler então do verso 22, né, do capítulo 1, e veio seguindo. O verso 22 fala dessa purificação, desse amor fraternal, e o verso 23 traz uma palavrinha fundamental para a nossa fé, né? Um dos pontos da nossa doutrina, a chamada doutrina da regeneração, né? Do novo nascimento. Ela vai dizer, olha, vocês foram regenerados pela palavra. Essa palavra, a que mencionei anteriormente, que no verso 2 do capítulo 2 promove esse desejo no coração da gente, essa palavra, antes de tudo, ela nos trouxe a vida. Antes de tudo, ela nos regenerou. Sabe, a doutrina tão bem esclarecida ali em Efésios, no capítulo 2, como é que a gente encontra em Efésios, no capítulo 2, ali, do verso 1 ao verso 4, por exemplo, ela vai falar exatamente sobre esse novo nascimento, né? Então, do verso 1 ao verso 4, Efésios vai falar disso. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos. Então, tanto o verso 1 quanto o verso 4 enfatizam isso, né? A gente conhece de cor, né? Vocês conhecem de cor, não conhecem? Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Pois é, nessa colunazinha aí de Efésios 2, lá em cima, nos versos de 1 a 4, vai falar sobre esse novo nascimento. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, entendem? É a doutrina da regeneração, é a doutrina de Deus te fazer você nascer de novo. Por que as pessoas não têm prazer em Deus? Nada mais natural, um coração não regenerado não tem prazer em Deus mesmo, não é algo de se espantar, de a sociedade não ter prazer em Deus, a sociedade fala em Deus, a sociedade tem Deus
como algo da sua utilidade, como algo do que se utiliza, sabe? É como se uma esposa falasse para o marido que casou com ele por causa do dinheiro dele, e não por causa do amor a ele. Eu sei, isso, se você ouvisse de uma esposa falando sobre o seu esposo dessa maneira, eu sei que isso te traria náuseas, nojo, mas muitas vezes é essa a relação da sociedade com Deus. Por que Deus? Porque Ele me dá coisas, porque Ele me presenteia com presentes, porque Ele me presenteia com coisas, e não por Ele, e não por causa dele. Essa graça de ter prazer, deleite, saudade, anseio, fome, sede dele, e não dos presentes dele, mas do Senhor, de uma relação, de uma comunhão com o Senhor, isso é característica de um coração regenerado, gerado novamente, novamente, né? Generado, nova geração. É em linha com aquilo que a gente encontra na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, que nós somos novas criaturas. Quem está em Cristo é uma nova criação, uma nova criatura. É essa a ideia do regenerado. É isso que Efésios fala no capítulo 2. Nós nascemos de novo. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E a doutrina da regeneração, então, é maravilhosa nesse sentido também, né? Um morto não escolhe, um morto não toma decisões. Deus é quem vem e resgata e regenera e rompe a surdez dos nossos corações. Essa expressão do Agostinho de Hipona, né? Do bispo de Hipona. Agostinho vai dizer isso: Senhor, com a tua voz rompeste a minha surdez. Conhecem? É o poema Tarde te amei, né? Tarde te amei, te amei, não as tuas coisas, mas tarde te amei, ó beleza, tão antiga, tão nova, tu estavas dentro de mim e eu lá fora, a procurar-te nas coisas, e não em ti, mas te procurava nas coisas que existem e que não existiriam se não fosse por causa de ti. Eu disforme não conseguia encontrar o Senhor, até que a tua voz bradou, e eu não hesitei. Ela rompeu a minha surdez, a ressurreição, a ideia da vocação, do chamado eficaz, né? É sobre essa regeneração. Essa é a prosa de Jesus com Nicodemos no capítulo 3 de João. Conhecem isso, né? Nicodemos se aproxima de Jesus e fala sobre o reino dos céus, e Jesus diz: olha, Nicodemos, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. E aquela prosa que você conhece: como sendo eu velho, posso voltar para o ventre da minha mãe? Jesus fala: não estou falando de nascer da carne, porque o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é que é Espírito. Eu estou falando de nascer da água e do Espírito. E aí Jesus está fazendo uma referência clara a Ezequiel no capítulo 36, que é uma outra passagem que pré-anuncia essa ressurreição que viria, né? Ezequiel vai falar lá no capítulo 36, ali nos versos 24, 25, sobre esse novo nascimento. Lembram-se? Aspergirei água pura sobre vós, e vocês ficarão purificados das vossas transgressões, das vossas maldades. Tirarei de vós o coração de pedra, colocarei coração de carne, a fim de que vocês tenham prazer nos meus estatutos, prazer na minha lei. Por quê? Porque um coração de pedra não tem prazer. Pode ter utilidade, pode até ir a cultos, pode até ser fervoroso religioso, mas não tem prazer no Criador. Não é no amado da alma, não é no esposo, é nas coisas que o esposo dá. Então, esse verso 23 fala aí dessa doutrina da regeneração, né? Vocês foram regenerados, não de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível. E aí interessante isso, né? Porque essa expressão corruptível e incorruptível, ela aparece, por exemplo, no verso 18, aí, alguns versículos acima, quando a palavra de Deus vai falar exatamente mais uma vez sobre isso. Olha, vocês não foram comprados com coisas, aí olha que coisa, com coisas que são tão preciosas para a sociedade, né? Ele vai chamar de corruptível essas coisas. Vocês, no verso 18 vai dizer: sabendo que não foi mediante essas coisas que se esvaem, que se desvanecem, que se decompõem, não foi mediante coisas
pobres, tolas, como prata e ouro. Ué, prata e ouro? É. Ele está dizendo, não foi mediante coisas que se decompõem, que se esvaem, que o tempo leva, porque o tempo leva, desgasta, corrompe, corrói. Por isso, não foi mediante essas coisas corruptíveis, como prata e ouro, que vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas vocês foram resgatados pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. É a mesma palavra, né? Coisa corruptível, lá do verso 18, coisa corruptível, aqui do verso 23, para dizer, vocês foram regenerados não por bobagens, não por conceitos humanos, vocês não foram regenerados pela filosofia dos filósofos, dos sábios, dos psicólogos, vocês foram regenerados por algo muito mais precioso, vocês foram regenerados pela palavra de Deus, pela palavra de Deus que dura para sempre, porque a erva é bonita, a flor também, e elas servem para a contemplação do nosso passeio, mas elas se esvaem, é o que vai dizer o verso 24, toda carne é como a erva, toda a sua glória é como a flor da erva que se seca e se vai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, a palavra do Senhor permanece para sempre. Se a palavra do Senhor me confronta, se a palavra do Senhor me agride, alguém precisa ser atualizado, e esse alguém não é a palavra do Senhor. Se a palavra do Senhor, se a minha mente, se o meu coração não encontra bom senso na palavra do Senhor, alguma coisa precisa ser mudado entre mim e a palavra do Senhor, e eu tenho a impressão que sou eu, e eu tenho a certeza que sou eu. Estou falando impressão, obviamente, em tom de brincadeira, em tom de ironia. Não é a palavra de Deus que precisa ser atualizada, são os nossos corações que precisam ser atualizados. Nossos corações são duros, e nós gostamos da palavra do Senhor quando ela diz que é preciso perdoar, que é preciso ter paz com todo mundo, que todo mundo vai ser amigo de todo mundo, que Jesus acolhe todo mundo, mas a gente não acolhe muito a palavra do Senhor quando ela diz que nós somos perversos e maus, porque essa é a sociedade, perversa, má, ou palavra forte que lemos aqui no verso 18, né? Nosso fútil procedimento que nos legaram nossos pais. Não, meus pais são pessoas maravilhosas, não me legaram fútil procedimento, proceder. A palavra de Deus vai dizer, sim, eles legaram fútil procedimento. Então a gente deseja crescer na palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor me regenera. Se a palavra do Senhor me regenera, eu passo a olhar para ela com outro olhar, com outro desejo. Vem o verso 2, então, do capítulo 2, e fala desse desejo, né? Ou dessa afeição, e faz uma comparação muito fácil da gente entender, muito fácil. Hoje a gente na igreja recebeu pela primeira vez a presença da Maria Flor, filhinha de um casal lá da igreja, nasceu, tem um mesinho, né? Um mesinho e alguns dias. Então ela nasceu há um mês e alguns dias, e os pais dela sabem que ela faz uma oração muito fervorosa, ela ora muito fervorosamente, né? Porque cada choro de uma criança recém-nascida é como se estivesse dizendo, o leite nosso de cada dia nos dai hoje, né? E os pais entendem. O que eu estou querendo dizer com isso é que todo mundo sabe que uma criança que nasceu de novo, ela chora pedindo leite materno, e tanto mais ela vai chorar, quanto mais saudável ela for, mais ela vai desejar o leite. Todo mundo sabe que se uma criança nasce e não deseja o leite materno, ela está doente, ela está com algum problema, é possível que isso aconteça. Essa comparação é muito fácil de entender, né? Então Pedro usa dessa facilidade para mim e para você, para a gente entender qual é a condição do regenerado, do nascido de novo. Então o verso 23 fala do regenerado, o verso 2 do capítulo 2 fala então disso. Se você é um regenerado, se você é um nascido de novo, desejai ardentemente o genuíno leite espiritual, que é o que pode te dar crescimento. Eu não acolho, gente, algumas expressões, às vezes as pessoas falam assim, quando, por favor, não respondo, vou fazer perguntas só em tom de retórica, tá? Mas às vezes as pessoas perguntam assim, quando nós oramos mais? Quando nós estamos com problemas, não é? Eu não posso conceber isso.
Porque, sabe, eu vou ser sincero, se eu não tenho o hábito de orar, eu teria vergonha de orar só quando eu estou precisando. Aí eu acho que eu nem oraria. A oração tem que ser um hábito para nós. E não é uma oração só de petição ou de gratidão, são também essas. Mas é oração de derramar o coração na presença do Senhor, é ajoelhar do lado da sua cama, na beira da sua cama, e glorificar o nome do Senhor, e dizer para Ele que você é feliz por ter nascido de novo, dizer para Ele que você é feliz por conhecê-lo em algum grau, em algum nível, e por desejar conhecê-lo ainda mais, sabe, suplicar que a sua glória, não que o teu dia dê certo, não apenas isso, que o teu filho passe no vestibular, eu não estou falando que essas coisas não são legítimas, eu estou dizendo que a gente não fique só nisso, que a gente tenha saúde, proteção nas idas e vindas pelas ruas, não são só essas coisas, mas que mais do que essas coisas, a gente possa desejar o genuíno leite espiritual. Nossos cânticos falam disso, quero beber do teu rio. Ninguém está falando de ser protegido aqui. Quando a gente canta uma coisa dessa natureza, ninguém está falando de dar certo na vida, quero dar certo na vida, quero que as coisas deem certo. Mais uma vez, não é ilegítimo isso, mas a gente, não é possível que a gente fique nisso, porque senão a gente se assemelha a essa esposa que diz, eu casei com ele, porque ele me dá presentes. Que a gente possa dizer, Senhor, o que eu quero é a tua presença, o que eu quero é a comunhão contigo, o que eu quero é te conhecer ainda mais, que a tua glória, o teu brilho, a tua glória, a tua beleza, o teu esplendor, que a tua glória seja descortinada diante de mim a cada dia, que eu possa contemplar a tua face, a tua glória. E onde a gente contempla a face e a glória do Senhor, se não na face do Senhor Jesus Cristo? Lembra do anseio de Filipe, no capítulo 14 do Evangelho de João? Qual foi o anseio de Filipe? O anseio de Filipe foi, Senhor, mostra-nos o Pai. Não falou, nos dá uma noite maravilhosa de pesca, nos dá um ministério que bomba. Ele não falou nada disso. Ele falou, o anseio de Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Jesus então fala, Filipe, há quanto tempo eu estou com vocês e vocês não me reconhecem a mim? Quem vê a mim, vê o Pai. Aí a gente vê Êxodo 33, por exemplo, o finalzinho, né, de Êxodo 33, a gente vê Moisés pedindo para ver a glória de Deus, né? Você conhece essa passagem? Você talvez não lembre que está em Êxodo 33, mas sabe dessa passagem, qual? Moisés falando, Senhor, mostra-me me deixa ver a tua glória. E Deus fala assim para Moisés, você não pode ver minha glória, porque não é que eu queira ou que eu não queira, é porque as naturezas são incompatíveis. Se você vir a minha glória, você morre, é fulminado. Senhor, mostra-me a tua glória. Faz o seguinte, entra numa fenda de uma pedra, não é isso? A minha glória vai passar e você olha o rastro dela, olha o rastro por trás. Mas no Novo Testamento, nós vemos uma outra expressão, não mais da impossibilidade de ver a glória de Deus, claro, não do jeito que Moisés viu, mas de uma possibilidade de vermos a glória de Deus na face de Cristo, em total harmonia com aquilo que Jesus falou para Filipe. Filipe, mostra-nos o Pai, eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai. Então João no capítulo 1, no verso 14, você conhece essa passagem, o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Na continuação ali dos versos 15, 16, 17, acho que até 18, vai dizer assim, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, Jesus, Deus unigênito, o Deus unigênito que está no seio do Pai, foi quem o revelou a nós. Portanto, deseje crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, tendo conhecimento da sua palavra, tendo comunhão com Ele, né? Buscando a sua face, mais uma vez, para suplicar que a sua glória seja descortinada diante da sua mente, diante do seu coração, que a sua cabeça, que o seu coração sejam encharcados
da palavra de Deus. É interessante a gente observar que quando a sociedade, as religiões falam de meditação, vamos meditar. O que é meditar para muitas religiões, né? Meditar, vamos meditar, esvazie a sua mente. A meditação cristã não tem nada a ver com isso. Meditar na palavra de Deus não é esvaziar a mente. Meditar na palavra de Deus é encher a mente, né, com a palavra de Deus, na forma que eu tenho acesso a ela, mas encher a mente da palavra de Deus, beber dessa fonte. Quero beber do teu rio, Senhor. O que você imagina que seja isso? Que não seja ter conhecimento da palavra, da leitura, na audição, na forma como você pode ter acesso a ela. Como que você acha que você vai beber dessa fonte? Dormindo, e você sonhará que tem uma fonte e que você vai beber água dessa fonte? Ou uma luz vai passar e você vai seguir essa luz? Não há seguimento, não há como seguir Jesus, não há como conhecer a Cristo, não há como conhecer a Deus, senão bebendo da palavra do Senhor, senão bebendo dessa comunhão com o Senhor. E o que Pedro está falando é algo muito claro e muito simples. Se você nasceu de novo, o choro, o desejo ardente pela palavra, pela comunhão, como criança que deseja o genuíno leite espiritual, como criança que deseja o leite materno, você vai desejar esse genuíno leite espiritual. E se você não deseja, das duas uma, ou você não nasceu de novo, ou você nasceu, mas você está com algum problema, porque a comparação é muito simples. Como criança recém-nascida, deseje o genuíno leite espiritual. Para isso muitas vezes você vai precisar se disciplinar, é verdade, de cavar um momento no seu dia. Que tempo eu não sei, você sabe, ainda que sejam 30 minutos, 20, 1 hora, o tempo que você puder, tiver. Há dias que são diferentes, há semanas que são diferentes para a gente, né? Nossas rotinas são diferentes, diversas, pessoas trabalham em turnos, há pessoas que trabalham em horários, enfim, os mais diversos, têm diferentes atividades, mas a gente arruma um tempo para fazer aquilo que nos traz, aquilo que a nossa fome tem, aquilo que é a nossa fome. A gente arruma tempo para fazer o que é a nossa fome. Desejai ardentemente o genuíno leite espiritual. E a gente encerra lá então com o verso 3, que o verso 3 vai dizer assim, e ele é provocativo, né? Essa partícula de condição aí, né? Já começa com essa partícula de condição. Se essas coisas todas já aconteceram, né? Se você já teve a experiência de que o Senhor é bondoso, aí a gente volta lá para o início, a tal frase que ficou cunhada de uma maneira famosa, né? A tal frase que ficou famosa: Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Quando você diz isso por quê? Porque você sabe que Deus é bom? Por que Deus é bom? Salmo 34, no verso 8, grava isso. Salmo 34, no verso 8, vai dizer assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Salmo 34, no verso 8, vai dizer: ó, provai e vede que o Senhor é bom. É uma palavra de Deus para nós, né? É uma palavra de Deus para você, né? Ou seja, é uma voz que vem do Senhor, né? É o Senhor te provocando ou produzindo no seu coração esse desejo de provar. Ó, provai e vede que Deus é bom. Aí, mais uma vez, por que você acha que Deus é bom? Quando você pensa que Deus é bom, você pensa assim: se Deus é bom, Ele não suporta o mal. Por isso o inferno existe. O inferno existe porque Deus é bom, mas isso não é possível para a nossa sociedade. Isso não é possível para a mente humana. Não, se Deus é bom, não tem que ter inferno. Não, é o contrário. Se Deus é bom, Ele não suporta o mal, e Ele pune o mal, e Deus pune o mal. Se Deus é bom, Deus pune o mal, ou Ele pune no pecador que não se converte, ou Ele pune no representante dos pecadores que se converteram. Ele
pune em Jesus Cristo. É porque Deus é bom que existe o inferno, porque Ele não suporta o mal. E não é difícil entender o não suportar o mal. Vamos fazer um exercício humano. Se você ama criança, você odeia a pedofilia. Se você ama criança, você odeia o aborto. Se você ama o casamento, você odeia o adultério. Não é assim, mas não é legal, não é comigo, mas é legal. Não, se você ama o casamento e entende a santidade, a graça que tem nisso, você odeia a sedução de um pretenso ou de uma pretensa. Se você é uma pessoa, você não vê graça nisso, você se incomoda com isso. Se você ama o que é bom, você não suporta o que é ruim. Esse o raciocínio humano, limitado aqui nas comparações, mas é mais ou menos esse o raciocínio. Se Deus é bom, Ele não suporta o que é o mal, por isso o inferno existe. Se Deus é bom e Ele é bom, por causa dos seus eleitos, Ele sacrificou Jesus Cristo, seu Filho, mas ninguém ficou sem sacrifício, ninguém ficou sem a punição do insuportável mal que é para o Senhor, para o nosso Deus. Aí você vê que beleza do Senhor Jesus Cristo, né? As pessoas comparam, né, o sacrifício de Jesus ao nosso, e não raro, dentro das igrejas, você vê pessoas dizendo assim. Você vê, meus irmãos, até Jesus sofreu, até Jesus teve angústia. Se refere muitas vezes ao Getsemane, né? Quando no Getsemane Jesus fala: Pai, passa de mim esse cálice, tudo te é possível, né? E diz a palavra lá que Ele faz isso por 3 vezes. Lembram-se disso? E chega a angústia ao ponto de transpirar como que gotas de sangue. E aí, eu não sei como que alguns pregadores podem olhar para essa situação de Jesus e comparar você ou a mim, dizendo assim: viu, fica tranquilo, até Jesus teve angústia. Meus irmãos, é incomparável. A angústia de Cristo no Getsemane, o sangue derramado, é incomparável, como é incomparável o sacrifício de qualquer outra pessoa, ainda que tivesse sido um sacrifício na carne, visualmente para nós, mais espantoso do que foi sobre Jesus Cristo, entende? Nosso Senhor Jesus Cristo foi espancado, outras pessoas também foram. Nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado, outras pessoas também foram. Nosso Senhor Jesus Cristo levou coroa de espinho, foi humilhado, cuspido. Muitas outras pessoas também foram, cristãos, que chegaram a dizer: eu não estou nem querendo ficar crucificado da mesma maneira, me crucifica de cabeça para baixo, faz pior comigo. Por mais que possa ter sido pior com alguém, com qualquer um de nós, a angústia de Jesus Cristo era de outra natureza, era por causa de outra coisa, não era por causa da cruz, não era por causa dos cravos, não era por causa da coroa de espinhos. Se nossos irmãos viveram essas coisas, coroa de espinhos, cravos, cuspidas, chicotadas, se nossos irmãos foram jogados nos coliseus para serem devorados pelas feras, se nossos irmãos foram queimados vivos, e fizeram isso cantando, muitos deles, você acha que Jesus estava angustiado por causa do sofrimento na carne? É porque para Jesus o sofrimento era muito outro, e Ele deixa isso claro: aparta de mim esse cálice, aparta de mim esse cálice, Senhor. A que cálice Ele se refere? Ele se refere a um tal cálice da ira de Deus. O sofrimento de Jesus não foi um sofrimento igual ao nosso. Jesus bebia do cálice da ira de Deus. Qualquer sofrimento que você pode passar, qualquer sofrimento que os nossos irmãos passaram, os mártires, foram sofrimentos que suportaram a ira dos homens. Se viermos a passar sofrimentos, perseguições, o mundo ainda está cheio disso. Em muitos lugares, irmãos nossos sofrem perseguições, torturas e mortes por não negarem a fé. É triste, mas é a ira dos homens apenas. Você está entendendo? Jesus suportou a ira de Deus, é outra coisa. Portanto, o sofrimento de Jesus é de outra natureza, o sofrimento de Jesus é de outra intensidade, para que possa ser banalizado ao ponto da gente dizer: não, até Jesus teve angústia, então eu também posso ter angústia parecida. Vê no Getsemane, até ele teve angústia. É porque Jesus bebe do cálice da ira de Deus que a gente pode cantar o Salmo 116, no verso 2, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o seu nome.
Só dá para a gente tomar o cálice da salvação, porque nosso Senhor Jesus Cristo tomou o cálice da ira no nosso lugar. Você está entendendo por que Deus é bom? Então Deus não é bom se eu tenho saúde ou não tenho saúde. Deus não é bom se deu certo o que eu queria que desse, ou se não deu certo o que eu não queria que desse. Deus é bom porque nos redimiu, segundo a leitura que a gente está fazendo. Deus é bom porque nos entre muitos outros motivos, Deus é bom porque nos regenerou pela sua palavra, porque nos trouxe da morte para a vida. Deus é bom porque mudou os nossos corações de coração de pedra, na linguagem de Ezequiel 36, em coração de carne. Deus é bom porque agora desperta nos nossos corações a fome e a sede pelo genuíno leite espiritual da sua presença, e nos faz buscar a sua face não pelos seus presentes, que vem também, é verdade, mas não pelos seus presentes, não como um fim em si mesmos, né? Mas pela sua presença, pela presença dele no nosso coração e na nossa vida. Então, no verso 3, quando ele está dizendo, se é que vocês já têm a experiência de que Deus é bom, né? Na verdade, ele está querendo dizer, eu sei que o regenerado já tem a experiência de que Deus é bom. O que ele está dizendo é, eu sei que o novo nascido, que o nascido de novo, já tem a experiência de que Deus é bom. Eu sei que esse eco, por exemplo, dos Salmos, Salmo 100, no verso 5 tem essa frase, Salmo 106, Salmo 118, Salmo 136, tem essa frase que eu vou dizer aqui, né? No Salmo 106, no Salmo 118, no Salmo 136, estão lá no primeiro verso. E no Salmo 100 está lá no verso 5, que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Né? O Senhor é bom, eu sei que o Senhor é bom. O Senhor é bom, Salmo 34, verso 8, provai e vede que o Senhor é bom por causa de Cristo, é bom por causa da sua misericórdia, é bom porque essa é a essência do seu ser, é bom porque estendeu sobre nós a sua graça, e nos redimiu, e nos livrou desse inferno, é bom porque se dá a nós, para que nós o conheçamos, aprisiona os nossos corações. Essa é uma oração que eu faço muito, né? Senhor, aprisiona o meu coração, não me dá liberdade, porque eu sei que ela não existe, ou eu sou escravo das minhas paixões, ou eu sou escravo dos meus pecados, ou eu sou escravo do Senhor. Não me dá liberdade, aprisiona meu coração, sabe, inclina meu coração a Ti. O Senhor fala para mim, desejai ardentemente o genuíno leite espiritual. Então, Senhor, me dá esse desejo, faz crescer no meu coração esse desejo do genuíno leite espiritual, sabe essas coisas? Eu gosto muito, por exemplo, dessas expressões. Salmo 51, verso 10, a gente encontra assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Está entendendo o que está acontecendo? Deus nos chama para ter um coração puro. O salmista está dizendo, não dá para mim, por mim não dá para mim, faz o Senhor, cria o Senhor, faz isso que o Senhor manda eu ter, o Senhor manda eu ter isso, faz isso então, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Eu caso muito o Salmo 51 com Lamentações 5:21, Lamentações 5:21 tem uma expressão muito nessa mesma essência, diz assim, converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Entende isso? Não é na mesma essência? A palavra de Deus fala, vem, se converte, quebranta teu coração. Lamentações 5:21 coloca uma oração nos nossos lábios, de como quem diz, isso que o Senhor está mandando eu fazer, não dá para mim, faz o Senhor em mim, converte-nos a Ti, e aí seremos convertidos. Faz o Senhor essa obra, né? É uma expressão, mais uma vez, do Agostinho, né, de Hipona. Nas suas confissões ele vai ter uma expressão também que vai dizer isso, né? Ele vai dizer assim, Senhor, concede-me o que me ordenas, e ordena o que quiseres, entendeu? Senhor, concede-me o que me ordenas, e aí ordena o que quiseres, não me ordena algo que não me concedas.
Se o Senhor me ordena a santidade, concede-me a santidade. Se o Senhor me ordena a paixão por evangelizar, então, Senhor, concede-me a graça de ter a paixão por evangelizar. Se o Senhor me ordena a misericórdia, o amor ao próximo, a ação em prol do necessitado, concede-me a graça de um coração que arde por amor ao próximo, por acolhimento do necessitado, por alívio da sua dor, sobretudo para que em todas as coisas e dimensões e ações, o fim não esteja no próximo, mas o fim esteja na glória do Teu nome, ou seja, até a nossa ação em direção ao próximo é para que o Teu nome seja glorificado. Você entende como é que até a nossa boa ação, assim chamada, né? A boa ação para com o próximo, tem uma outra finalidade daquilo que muitas vezes é defendido pela sociedade. Quer dizer, Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e o povo regenerado de Deus já experimentou disso. O povo regenerado de Deus sabe que Deus é bom, porque já passou pela experiência do novo nascimento, porque passa pela experiência de ter fome e sede da palavra do Senhor, nos termos da canção que entoamos. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Eu quero beber da tua fonte. Sacia, então eu tenho sede. Sacia a minha sede de ti. Sacia a minha sede do Senhor. É o eco, né? Do Salmo 42, no verso 1, né? Assim como suspira a corça pelas correntes das águas, por ti suspira a minha alma. Vocês já têm a experiência de que Deus é bom, e Ele é bom pela sua essência, pelo seu absoluto. Ele é bom. Ele não é bom porque eu decidi achá-lo bom em função de algo que me aconteceu. Ele é bom, e porque Ele é bom, Ele age em prol do seu povo, para a glória do nome dEle, e o seu povo se deleita na presença dEle. Então, desejemos ardentemente o genuíno leite espiritual, para que por ele nós tenhamos o crescimento, né, para essa finalidade, né? A finalidade é a salvação para a qual já fomos salvos, né? A salvação já é dada, e aí a gente caminha para ela, né? Ficou confuso isso? Vai ficar mais claro. Por exemplo, Filipenses, no capítulo 3, verso 12, o apóstolo vai dizer assim, uma coisa faço, né? Não, ele vai dizer, não que eu tenha já alcançado a perfeição, alguma coisa assim, mas uma coisa faço, prossigo para conquistar aquilo para o que fui conquistado. Não parece um paradoxo? Prossigo para conquistar aquilo para o que já fui conquistado. Não, peraí, ou eu fui conquistado e não preciso mais prosseguir para conquistar, porque se já fui conquistado para isso, a palavra de Deus parece paradoxo, mas para ela não há contradição nenhuma em prosseguir para conquistar aquilo para o que já fui conquistado. Há harmonia nessa palavra de Deus. Por isso que ele está dizendo, o crescimento para a salvação. Ele não está dizendo que quando eu crescer eu vou ser salvo. Ele está dizendo que a finalidade da salvação é também essa, né? Que eu seja santificado e, portanto, que eu cresça nessa salvação. Mas isso é se a gente já tem a experiência, né, de que o Senhor é bom. E eu desejo, espero que você tenha essa experiência de que o Senhor é bom, sobretudo olhando para a cruz, sobretudo olhando para Cristo, para o seu sacrifício, para a sua glória, e tendo Cristo como o deleite da sua alma, o deleite da sua vida, o esplendor da glória que Moisés quis ver diante dos seus olhos, diante dos olhos do seu coração, da sua mente, diante da sua vida, né? O esplendor da glória que vem pela palavra do Senhor, pela comunhão com o Senhor, pela vivência da palavra do Senhor nessa vida concreta que a gente vive. Que Deus nos abençoe, que seja assim para nós. Amém.